Sejam bem-vindos à Web Talk do ECO sobre a prevenção de resíduos aplicada ao setor das embalagens. Esta conversa enquadra-se precisamente nesta semana, que é a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, e que em 2021 é dedicada ao tema Comunidades Circulares. Tenho comigo neste painel Paula Mendes, diretora do Departamento de Educação, Comunicação e Marketing da Lipor, Carmen Lima, coordenadora do Centro de Informação de Resíduos da Quercus, e Helga Almeida, responsável pela área de Ecodesign e Reciclagem da Sociedade Ponto Verde. Só fazendo aqui um pouco de enquadramento, antes de começarmos precisamente a conversar, a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, tal como o nome já de si indica, tem sobretudo como objetivo incentivar os cidadãos, todos, desde nós às autoridades locais, regionais, empresas, associações, escolas, a desenvolverem iniciativas sobre recursos sustentáveis e gestão e prevenção de resíduos. No fundo, é uma semana dedicada a sensibilizar e incentivar o consumo sustentável, e, sobretudo, a pensar numa maior circularidade da economia, que muitas das vezes no nosso dia a dia não está de facto presente, essa circularidade. E então, como é que conseguimos aumentar a consciencialização para estes temas? E o que é que está a ser feito para promover a redução de resíduos, primeiro que tudo, e reutilizar os produtos e materiais, e quais as estratégias de reciclagem que existem, nomeadamente no que diz respeito às embalagens? E é isso que vamos procurar saber durante os próximos 30 minutos. E eu começo precisamente pela Helga, da Sociedade Ponto Verde, e queria perguntar-lhe como se podem então incentivar os portugueses a reciclar mais e melhor. Ou se, porque estávamos aqui a falar da redução dos resíduos, ou seja, o que é que vem primeiro? Aqui um bocadinho uma lógica não sei se da galinha e do ovo, se podemos pôr assim. O que é que vem primeiro? A redução dos resíduos ou reciclar mais e melhor? Por onde é que os portugueses devem começar? Bom, muito boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite. Relativamente à questão da prevenção nos resíduos, de facto, a redução ocupa um lugar de destaque. Aliás, a prevenção dos resíduos na hierarquia de gestão de resíduos, ocupa o lugar de topo. Isto significa que nós, e respondendo concretamente à questão, significa que nós devemos começar por procurar desde logo reduzir a produção de resíduos, ou seja, devemos procurar, enfim, nos nossos hábitos de consumo, reavaliar, repensar os nossos hábitos de consumo, pensar até que ponto é que de facto precisamos enfim, da quantidade de embalagens que utilizamos todos os dias, depois, e na linha daquilo que dizia, então sim preocuparmos com a questão do melhor destino possível em termos da valorização dos resíduos, e aí, como costumo dizer, o mínimo que podemos fazer enquanto consumidores é reciclar, ou concretamente separar para reciclar. Portanto, primeiro redução, ou seja, procurar reduzir, tentar evitar a produção do resíduo e só depois enverdar então pelas estratégias de uma maior valorização. E o que é que tem sido feito, do ponto de vista da Sociedade Ponto Verde? É muito ativa, tem imensas campanhas, quer dizer, eu lembro-me, eu ainda sou do tempo do Gervásio em carne e osso, agora temos o Gervásio em desenho animado, mas portanto são 20 e muitos anos de muitas campanhas. O que é que tem sido feito precisamente para motivar e para ensinar o consumidor
precisamente a reduzir esses resíduos e a sensibilizar e a mobilizar para a reciclagem, para continuar a mobilizar para a reciclagem. Uhum. Bom, tem toda a razão. O Gervásio é uma figura icónica, não é? Por curiosidade, a Sociedade de Ponte Verde celebrou no passado dia 19 o seu 25º aniversário, portanto são 25 anos já de facto de muito trabalho. E o Gervásio regressou agora nesta versão, portanto temos o regresso do Gervásio até com uma linha de WhatsApp dedicada, portanto temos um Gervásio mais adequada às novas tecnologias e à nossa forma de utilizar todos estes suportes. A Sociedade de Ponte Verde, e como dizia, estes últimos 25 anos, tem trabalhado imenso a questão da participação dos consumidores neste ato, porque efetivamente nós dependemos todo desta participação para que se consigam atingir as metas de reciclagem a que Portugal está obrigado, e concretamente no setor das embalagens, que é o setor onde a Sociedade de Ponte Verde opera. Fizemos desde sempre muitas comunicações e há um dado importante que é dos estudos que a Sociedade de Ponte Verde tem desenvolvido. Saem elementos muito, muito importantes e muito interessantes e que têm norteado também a nossa estratégia de comunicação, em que se destacam aspectos como a conveniência para o consumidor, ou seja, a proximidade e a facilidade na separação, mas também, como referia, as campanhas de comunicação, nomeadamente as campanhas de proximidade, onde procuramos demonstrar, assim, sob vários pontos de vista, a importância da separação. Para além disso, para além da comunicação e, portanto, a sensibilização essencial para a separação, temos trabalhado também muitíssimo outros aspectos, como seja, por exemplo, e na área concreta da prevenção da gestão de resíduos, a informação para o consumidor, em termos da iconografia das embalagens. Ou seja, neste momento temos consumidores também cada vez mais informados e que muito proativamente procuram informações adicionais no momento da separação. E a Sociedade de Ponte Verde, há cerca de um ano, destacou pela primeira vez ou produz pela primeira vez a iconografia nas embalagens, portanto a iconografia da separação, onde procuramos informar e sensibilizar também para essa procura da informação, para como é que no ato da separação o consumidor pode atuar na embalagem para garantirmos melhores resultados. Este por um lado. Por outro lado, também temos trabalhado muitíssimo ao nível das escolas, nomeadamente nas campanhas para os mais jovens. Temos um projeto que é a Academia Ponte Verde, onde procuramos muito ativamente sensibilizar estas faixas etárias. E estamos também neste momento a trabalhar muitíssimo a nível de ensino superior, nomeadamente com não só estudantes na área da gestão de resíduos, mas também de designers, e concretamente temos protocolos, quer com a Faculdade de Belas Artes, quer com a Faculdade de Arquitetura, onde muito ativamente procuramos sensibilizar e formar estas novas gerações para estas temáticas. Do lado de quem produz as embalagens, também ainda há muito trabalho a ser feito. Eu lembro-me que nós visitámos uma fábrica de café no Porto, em que a marca em questão nos dizia que tinha retirado, ou seja, o simples facto de ter retirado um dos componentes da embalagem já permitia que ela fosse para o ecoponto amarelo, enquanto que até aí ela não podia ir para o ecoponto amarelo, por exemplo. Ou seja, quem cria as embalagens, as marcas e quem faz as embalagens, também tem que ter essa preocupação de
de tornar depois os produtos mais recicláveis, mais Sim, aptos passíveis de para serem a reciclagem. também têm essa parte do ecodesign, de ajudarem a criar produtos, que sejam mais sustentáveis. Exatamente, e não podia estar mais de acordo. Aliás, aquilo que refere está exatamente alinhado com a nossa estratégia de prevenção. Ou seja, a Sociedade Ponto Verde, que conta com cerca de 8.200 clientes à data, sente desde sempre uma responsabilidade enorme naquilo que é formar e apoiar os clientes no sentido de produzir, de facto, de colocar no mercado, ao fim e ao cabo, melhores embalagens, ou seja, embalagens que efetivamente podem ser recicladas e que não perturbam de alguma forma a reciclagem. É um trabalho que tem sido feito desde sempre e concretamente nos últimos 5 anos a Sociedade Ponto Verde delineou uma estratégia de prevenção que passou desde logo, e foi logo das primeiras iniciativas, colocarmos em marcha e produzimos concretamente uma plataforma que é o pontoverdelab.pt, onde procuramos informar e divulgar o maior número de conteúdos para não só para os nossos clientes, como para o público em geral, e portanto tem muitos conteúdos para vários públicos-alvo, mas de facto os nossos clientes aqui têm um destaque especial. Nós, inclusivamente, temos uma área reservada no site para conteúdo, onde disponibilizamos conteúdos exclusivos. E aquilo que refere é absolutamente essencial, ou seja, as empresas embaladoras que colocam produtos no mercado de facto, têm uma importância enorme em todo este processo. E, de facto, há pequenas alterações, como referia, pode ser um componente, como por exemplo um rótulo numa embalagem, em que faz toda a diferença o rótulo de ser substituído por um material. E posso dar um exemplo em concreto, uma garrafa de água, que são tipicamente num material plástico chamado PET. Estas garrafas, se tiverem um rótulo, por exemplo, em PVC, implica que a embalagem não vai poder ser reciclada. Portanto, é perfeitamente incompatível em termos de reciclagem juntarmos, por exemplo, estes dois tipos de plástico. Isto resolve-se de uma forma muito simples, que é concretamente mudar o material do rótulo para um material compatível com o plástico PET e desta forma conseguimos garantir a reciclagem desta embalagem. Portanto, são estes princípios que, com o apoio também dos nossos parceiros, a indústria de reciclagem, ecossistemas municipais, com a informação que nos dão a toda a hora, conseguimos apoiar e produzir documentação, guias em concreto. Um dos últimos que produzimos é, por exemplo, o guia das embalagens críticas na triagem e na reciclagem, onde com o apoio destes parceiros identificamos embalagens que hoje em dia causam constrangimento não só nas operações de triagem, como também nas operações já de reciclagem, e produzimos um guia que divulgamos massivamente a todos os nossos clientes para poderem, enfim, cada vez mais estarem informados daquilo que são os constrangimentos nestas operações. Portanto, é um caminho essencial nós termos aqui, e a resposta dos nossos clientes tem sido extremamente positiva. Nós temos, inclusivamente, todos os anos, reporte da informação dos nossos clientes sobre que tipo de medidas aplicaram às suas embalagens e tem sido surpreendente a evolução e a preocupação das empresas com estas temáticas. Muito obrigada, Helga. Passando aqui para a Carmen e pegando também em algo que a Helga disse, que é a temática das metas, pronto, que é sempre um assunto um bocadinho sensível, porque as metas são sempre apresentadas um bocadinho
vistas de cada ângulo e muitas das vezes nem sempre há concordância, sobretudo entre as metas apresentadas pelo governo, pelas sociedades, pelos ambientalistas, as formas como são feitas as contas, e queria perguntar-lhe se, olhando para os números dos últimos anos, ainda por cima foram anos de pandemia, foram anos de muita utilização de resíduos, porque estivemos em casa, porque mandámos vir comida, porque, enfim, não sei. Queria perguntar-lhe como é que estão, de facto, as metas da reciclagem em Portugal. Se melhoraram, se pioraram nestes anos. Obrigada, Bárbara. Uma boa tarde a todas e a todos. Agradeço desde já o convite que nos endereçaram. Relativamente à questão que coloca, é realmente um tópico sempre preocupante para nós, do ponto de vista das associações ambientalistas, mas eu penso que é um ponto de vista preocupante para todos. Aliás, eu acho que há aqui uma questão que tem que ser assumida, que é a questão ambiental. É uma responsabilidade de todos, desde quem coloca os produtos e quem pratica, quem oferece os serviços, até quem usufrui desses produtos e usufrui desses serviços e acaba por ser o responsável pela produção do resíduo. E, portanto, estas metas aplicam-se a Portugal enquanto Estado-membro, e é da responsabilidade de todos nós as cumprir, e portanto não é apenas da responsabilidade do governo português, não é apenas da responsabilidade das entidades gestoras, dos municípios. Todos nós temos uma contraparte de responsabilidade neste cumprimento. E o que é certo é que nos últimos anos, portanto, estas metas não foram definidas há 2 anos ou há 5 anos, estão definidas há muito tempo, e estão definidas não só para o cumprimento no próximo ano, 2022, mas também há uma progressão no crescimento e ao nível das metas, e na progressão também e em torná-las ainda mais ambiciosas enquanto metas europeias. E, portanto, essa responsabilização que nós todos temos para o cumprimento dessas metas não vai deixar de existir. E o que é certo, é o que nós temos verificado, é que a falta de cumprimento dessas metas não é um problema de agora, e não é um problema da pandemia, e também não é um problema do pré-pandemia, nem vai ser um problema da pós-pandemia. Portanto, nós tentamos usar aqui o argumento da pandemia para salvaguardar alguma questão ambiental e para também nos desresponsabilizar daquilo que era as obrigações, e dizer que aumentámos ou diminuímos a produção de resíduos, mas que a culpa foi da pandemia. Não. Nós já tínhamos uma produção elevada de resíduos. A questão da prevenção, que tem vindo a ser falado nesta conversa, era uma miragem em Portugal, independentemente de estarmos num período de combate ao Covid-19 ou não estarmos. Portanto, ela já era praticamente existente. Se nós questionarmos cada pessoa, será difícil encontrarmos práticas que as pessoas aplicam no seu dia-a-dia para reduzir ou prevenir, inclusive, a produção de resíduos. Todas elas nos conseguem indicar situações onde encaminham para reciclagem, mas para redução acaba por ser um parente pobre da gestão dos resíduos. E, portanto, aquilo que é certo é que o foco no cumprimento das metas deveria ter sido uma preocupação há 10 anos atrás. Ou seja, há 10 anos atrás nós já deveríamos ter feito a evolução daquilo que não estava a correr bem e definir uma estratégia que fosse realmente aplicada em prática, e não uma estratégia teórica, porque realmente nós, ao nível da teoria, funcionamos muito bem, temos planos definidos, legislação aplicável, mas depois na prática o que é certo é que muitas vezes temos alguma dificuldade a focar naquilo que é importante. Curiosamente, segundo os dados que eu analisei,
o facto de nós passarmos mais tempo em casa em teletrabalho, não nos deslocarmos tanto aos serviços, não é? Ao consumo de alimentos através de terceiros, curiosamente nós até reduzimos a produção de resíduos, e o facto do universo ter reduzido e ter havido, se ter mantido alguns hábitos de separação nas pessoas que já os tinham, até houve um crescimento das taxas de reciclagem. Isto não significa na prática que nós tenhamos aumentado as quantidades de resíduos a encaminhar para a reciclagem, mas sim o universo é que é diferente. Porquê que há, obviamente, diferentes valores e nós procuramos sempre a uniformização dos valores? Porque há uma análise às metas e aos quantitativos feita por diferentes entidades. A Agência Portuguesa do Ambiente faz uma avaliação, a entidade reguladora da água e dos resíduos faz outra avaliação, as entidades gestoras fazem outra avaliação, e isto depois acaba por criar alguma confusão em termos de números, embora nenhum deles nos confirme que nós estamos próximos ou estamos a cumprir a meta, mas o que é certo é que há uma dispersão de valores, e isto cria aquilo que é realmente o grande problema também da separação, que é a confusão na informação, a confusão na comunicação, e leva a que as pessoas, a dada altura, tenham acesso a informações contraditórias de quantitativos que são diferenciados. Porquê? Porque são avaliados em fases diferentes do processo. E aqui era muito importante a unificação, a uniformização do processo de avaliação, para que qualquer entidade que fizesse a avaliação o fizesse de forma a cumprir, a oferecer um valor igual. Isto era muito importante, e por isso é que realmente nós ao longo dos anos temos vindo a alertar para esta questão. Por outro lado, nós não nos podemos esquecer da importância da informação, e isto que a Helga falou, de os produtores, das entidades gestoras comunicarem, informarem os consumidores, é muito importante, porque se a Bárbara questionar alguém sobre a separação dos resíduos em casa, ou inclusive sobre aquilo que poderá fazer com as embalagens, de que forma é que poderá reutilizar, há sempre imensas dúvidas. Separar os resíduos em casa não é uma tarefa fácil, as embalagens têm mistura de materiais e isso cria uma grande confusão nas pessoas. Essa confusão leva também a que as pessoas que estão interessadas e motivadas para separar, para contribuir para a recolha seletiva, acabem por não fazer, e portanto esta responsabilização que é de todos, por vezes não tem a ajuda de todos neste processo comum. E quando diz que de facto que não existe em Portugal uma estratégia de redução dos resíduos, porque no fundo é o que está na origem de tudo, o que é que podia ser feito para que existisse precisamente essa redução dos resíduos? Agora tivemos a entrada em vigor da diretiva dos plásticos de uso único. A partir de janeiro as embalagens de takeaway vão passar a ser pagas. Acha que estas medidas vão ajudar aqui em alguma coisa, ou vai continuar tudo na mesma? São medidas que ajudam, porque os consumidores estão realmente mais informados e com uma maior consciência das questões ambientais. Não só uma maior consciência daquilo que é o efeito das suas ações no ambiente, mas também com a consciência de que as previsões dos ambientalistas e dos cientistas não eram uma mera utopia, mas sim é uma realidade que cada vez mais nós assistimos no dia a dia, e é cada vez mais visível
a nível do retorno, não só climático, como do aumento, por exemplo, das matérias-primas, do aumento da energia, do aumento do custo da água, e, portanto, há um efeito e uma forma de visualizar este impacto. O que é importante? É que estas propostas não sejam pontuais, ou seja, nós temos realmente algumas medidas fundamentais para mudar hábitos de consumo, práticas do dia-a-dia, como é o caso das embalagens de uso único, que há muitos anos que têm vindo a ser discutidas pelos ambientalistas e também ao nível comunitário, mas que foi realmente uma medida que levou alguns anos a passar à prática. Isso tem um efeito educativo do ponto de vista da sociedade, mas também um efeito que acaba por ser corretor do ponto de vista de quem produz as embalagens. Ou seja, há muitos anos que nós vimos a alertar para o facto de existir embalagens e produtos que são colocados no mercado e que depois de serem utilizados não são passíveis de serem reciclados. Do nosso ponto de vista, esses produtos não deveriam poder ser colocados no mercado. Ou seja, os produtores não deveriam poder colocar no mercado um produto que não tinha a capacidade de cumprir os princípios da hierarquia de gestão de resíduos, em que temos a redução, a reutilização, a reciclagem e só então depois a valorização energética ou a deposição em aterro. Portanto, nós não poderíamos permitir colocar no mercado um produto que depois de ser utilizado e se transformasse em resíduo, passasse diretamente para o fim de linha naquilo que é a hierarquia de gestão de resíduos. Isto pode parecer drástico, mas nós não vamos lá apenas com medidas românticas. Obviamente que a educação ambiental é muito importante e é fundamental para estruturar as mentalidades nas escolas, nas gerações mais novas, estruturar profissionalmente e preparar profissionalmente os futuros decisores, portanto, e apostar nas universidades e na academia, mas nós temos também que regular a sociedade. Regular em termos daquilo que é o impacto ambiental da produção dos bens que nós usamos, e essa regulação tem que ser quantificada, portanto, esse impacto tem que ser quantificado e tem que ser incorporado no preço dos bens, das matérias-primas, e nós temos a responsabilidade de assumir, não só enquanto produtores desses produtos, mas enquanto consumidores, e aí levará-nos a pensar se queremos mesmo adquirir aquele produto, se precisamos daquele produto, ou se conseguimos ou adquirir em segunda mão ou aproveitar uma alternativa que tenhamos em casa. Por sua vez, nós não podemos aceitar que no mercado estejam realmente as tais embalagens que não cumpram estes requisitos de sustentabilidade e que aumentem este esforço para o ambiental e para o planeta, e também este esforço e este custo acrescido no tratamento dos resíduos, e por isso é que ao nível do destino deveria haver realmente essa limitação. Por outro lado, quem tem este comportamento e esta preocupação do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da sustentabilidade, porque estes efeitos nós não conseguimos individualizá-los, ou seja, não há a questão ambiental, a questão social e a questão financeira, há uma interligação entre estes três aspectos, e portanto quem tem esta preocupação ambiental que terá benefícios do ponto de vista social e certamente do ponto de vista financeiro, isso hoje em dia já não é colocado de parte que respeitar o ambiente traz benefícios financeiros. Esses decisores e essas pessoas, essa população deveria ter um benefício do ponto de vista fiscal. E, portanto, quem coloca no mercado produtos com menor impacto ambiental deveria ter um benefício fiscal.
quem tem a preocupação por reduzir a quantidade de resíduos que produz, por consumir materiais com uma maior preocupação ambiental, uma maior sustentabilidade, uma maior redução das matérias-primas virgens e incorporação das matérias-primas recicladas, deveria ter também um benefício fiscal relativamente a essa questão. Certíssimo, obrigada. Paula, peço desculpa, é uma espécie de last but not least. Queria perguntar-lhe aqui do ponto de vista da LIPOR, como é que é visto e como é que é endereçada esta questão precisamente da redução dos resíduos, e como é que se relaciona precisamente este sistema de gestão de resíduos com as comunidades para a adoção de práticas de prevenção de resíduos. Boa tarde, Bárbara. Cumprimento também as minhas colegas de painel e aproveito a oportunidade para agradecer à Sociedade Ponto Verde o convite que nos endereçou. Bom, na LIPOR acreditamos, e já há muito tempo, que o melhor resíduo é aquele que não se produz. Neste sentido, assumimos a prevenção de resíduos como um pilar fundamental no nosso sistema integrado de gestão e valorização dos resíduos urbanos. Isso está claramente definido e assumido no nosso plano estratégico para a gestão de resíduos, mas anualmente promovemos aquilo a que nós designamos um plano de prevenção, onde definimos um conjunto de projetos, iniciativas e de ações dirigidas aos diferentes stakeholders, e aqui em especial também e muito à comunidade. Este plano e a nossa estratégia em termos de prevenção foca-se em duas estratégias ou em dois eixos principais. Por um lado é a circularidade dos biorresíduos e a sua reutilização, por outro lado também a recuperação de materiais através dos quais fomentamos a menor produção de resíduos e ao mesmo tempo sempre numa lógica do resíduo como um recurso, prolongando assim a vida útil do que poderia ser um resíduo e passa a não ser. Achamos também que é fundamental a aposta na capacitação e na formação para estes sistemas da redução e da reutilização dos resíduos, e isso temos uma Academia LIPOR que anualmente tem um eixo muito dedicado, uma oferta formativa muito orientada aos temas da prevenção e da redução. Fazemos uma grande aposta e um investimento, quer em termos de comunicação, quer em termos de educação e sensibilização ambiental, pela dinamização de campanhas, de projetos e de iniciativas. Preocupamos-nos em produzir conhecimento, em aprender com outros, mas também em partilhar aquilo que é o nosso conhecimento e a nossa experiência com o setor e não só. E por fim, mas não menos importante, e que a Carmen também já referiu, que é a questão da monitorização, que é esta importância de medir o impacto das ações de redução e reutilização. Já há algum tempo temos vindo a refinar, e com a academia, com a universidade, a medição do impacto dos projetos para a redução dos biorresíduos, que é o eixo, no fundo, o fluxo talvez mais fácil de se medir. Quando eu digo fácil, não é fácil, é complexo, mas talvez seja o mais fácil de se medir. E também já estamos a medir aquilo que é o impacto de algumas das nossas iniciativas para a redução da fração multimaterial. Inclusive, os dados estão publicados no observatório, no nosso observatório estatístico, que está disponível no nosso site, a quem pretenda consultar. E comunicamos dados como a quantidade de resíduos evitada, o CO2 equivalente evitado, os custos de tratamento evitado com aquilo que são as iniciativas e os projetos no âmbito da redução e da prevenção. Também acreditamos que para fazer tudo isto acontecer, o envolvimento com as partes interessadas é para nós fundamental e, portanto, todo o trabalho que desenvolvemos ao nível da prevenção suporta-se muito numa estreita colaboração, numa lógica de parceria, quer ao nível local, regional, quer ao nível nacional e inclusive europeu. Trazia um bocadinho outra vez aqui ao nosso painel a questão
da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. A LIPOR está desde sempre, desde a sua edição piloto em 2008, somos organizadores da semana e em 12 anos de semanas europeias já foram dinamizadas na nossa área geográfica mais de 2.600 ações, sendo que este ano temos 220 ações registadas. Certo, e falou bastante da redução de resíduos e do que conseguem de facto fazer para que isso aconteça. Não nos consegue dar números, apresentar alguns números das vossas campanhas e do CO2 evitado que falou aqui? Naquilo que é as metas que estão preconizadas pelo PERSU 2020 e aquilo que são as metas identificadas para a LIPOR, dá-lhe nota que a LIPOR conseguiu cumprir com as 3 metas. Em termos daquilo que é a preparação dos resíduos urbanos para reutilização e reciclagem, atingimos um desempenho de 36%, quando a meta seria de 35%. Aquilo que é a deposição de resíduos urbanos em aterro, a LIPOR apenas coloca em aterro 1,4% dos seus resíduos, e aquilo que é a meta por habitante, ou seja, a retoma de recolha seletiva por habitante, a LIPOR atingiu os 58 kg por habitante ano. Portanto, acho que são resultados muito interessantes, resultados que nos incentivam cada vez mais. Sabemos que há muito mais a fazer, mas efetivamente, e aquilo que são as metas, e este tema já foi aqui abordado, que se fala, aquilo que são cenários preconizados para os próximos anos, realmente ou unimos esforços numa lógica de todas as entidades da cadeia de valor para que se cumpram essas metas, e haverão metas claras para a prevenção, ou então realmente o cenário e o desafio é muito, muito ambicioso. Uhum. E que alternativas sustentáveis são estas que vocês criam e que podem ser criadas para minimizar a deposição de resíduos em aterro? Como é que isto se faz? Como é que isto se faz? Pronto, a LIPOR, como eu lhe disse, tem vindo a cumprir esta meta de deposição em aterro, sendo que em 2020, e reforço, só depositamos em aterro 1,4%, o que é um resultado muito, muito, muito importante e do qual nos orgulhamos, e o nosso objetivo, efetivamente, é desviar ao máximo a quantidade de resíduos para tratamento, impulsionando a redução da produção e impulsionando, por exemplo, também o tratamento local, nomeadamente para o fluxo dos biorresíduos. Ou seja, aquilo que nós pedimos ao cidadão é o resíduo que não possa ser evitado, pelo menos encaminhe devidamente ou para compostagem ou para reciclagem. Temos a compostagem tecnológica, mas já temos também respostas e opções de tratamento de compostagem local, não é? A chamada compostagem comunitária ou a compostagem doméstica. Destacaria também alguns dos nossos projetos de promoção de redução do desperdício alimentar, como o projeto Embrulha, o projeto Ocerta, os projetos, como eu disse há pouco, compostagem caseira e comunitária, o Terra a Terra, ou mesmo a promoção de ilhas de compostagem comunitária que promove este tratamento local. Temos também o chamado projeto CRU para a redução e a recuperação dos RES, portanto, ou seja, prolongar a vida útil dos pequenos elétricos e eletrónicos. Temos projetos de upcycling, criamos também um centro de reutilização na LIPOR. Ao nível do nosso, que é um dos mais emblemáticos projetos junto à comunidade escolar, desenvolvido pela nossa equipa de educação ambiental, que é o projeto Geração Mais, trabalhamos muito aquilo que é a mudança de mentalidades e trabalhamos muito este eixo da prevenção, obviamente além do eixo da reciclagem. E se pensarmos um bocadinho também, ou focando agora o tema da prevenção de resíduos, mas mais aplicado ao setor das embalagens, e muito naquilo que é a nossa perspectiva, aquilo que nós desenvolvemos e tentamos passar ao consumidor, ao cidadão, são as alternativas sustentáveis para aquilo que é o seu consumo, ou seja, terem um consumo mais responsável. O evitar as embalagens inúteis e de uso único,
comprar frutas e legumes a granel, optar por produtos sem embalagem, dar, por exemplo, preferência a detergentes concentrados e a embalagens recarregáveis, comprar na medida do necessário, evitando a deterioração de produtos e a produção desnecessária de resíduos, reutilizar, prolongar a vida útil das embalagens, recorrer ao upcycling, e já temos muita oferta ao nível de workshops de reutilização e de transformação criativa das embalagens, para criar, por exemplo, objetos de decoração, brinquedos, etc. Portanto, há aqui todo um mundo que se abre e que é possível. Hoje o consumidor está mais informado e tem várias opções e caminhos que têm impacto, obviamente impacto ambiental, muito mais reduzido do que outras opções. Mas reforço esta questão que também a Helga falou, a questão da iconografia, a questão da informação, também temos que trabalhar, e ao nível da comunicação, temos que trabalhar, e todos os atores importantes neste sistema, desde o produtor da embalagem até ao consumidor final, é trabalhar em modelos de linguagem e de comunicação muito mais concertada e mais simples e que seja mais clara para o cidadão. Certíssimo. Eu agradeço às três por esta meia hora que já passou um bocadinho de conversa. Tivemos de facto aqui bons exemplos do que já se faz, tivemos também algumas advertências do que ainda é preciso fazer, e acho que ficam boas mensagens nesta que é a Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos, e portanto agradeço e despeço-me. Espero que assistam a este webinar da Sociedade Ponto Verde. Obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.